Bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos continuar com a parte de análise combinatória, falando de arranjos. E essa parte é interessante, vocês vão ver que nós vamos usar bastante os conceitos lá de fatorial, tanto em arranjo como em permutação e em combinação. Então vamos entender o que é um arranjo, né? Tem uma coisa importante aqui. Dado um conjunto com n elementos distintos, então meu conjunto tem um número de elementos e todos são um diferente do outro, né? Por isso está escrito aqui distintos. Chama-se arranjo desses n elementos qualquer sequência ordenada de p elementos. Então ele está querendo dizer o seguinte: não são os n elementos que são ordenados, né? Nós vamos fazer uma escolha de acordo com uma quantidade específica que a gente vai chamar aqui de p, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 10 pessoas e eu quero escolher trios, então a cada 3 pessoas que eu escolho é o que está determinando o meu P, é de 3 em 3. E eu quero saber quantos grupos de 3 pessoas eu posso formar. Só que tem uma diferença. Essa maneira que eu vou formar, a ordem em que elas são escolhidas, ela vai importar bastante. Então aqui, ó, a ordem de escolha importa, vocês vão entender já por quê. A ordem importa. Por que que a ordem importa? Porque de acordo com a escolha, ela será, cada posição nessa escolha vai depender de alguma coisa. Então vamos supor que eu queira fazer o seguinte: uma eleição de condomínio, onde o primeiro escolhido vai ser o síndico, o segundo vai ser o subsíndico e o terceiro é o tesoureiro, vai? Então, se eu escolho o Pedro, o José e a Maria, então o Pedro vai ser síndico, o José vai ser subsíndico e a Maria vai ser a tesoureira. Agora, se a escolha fosse Maria, Pedro e José, a Maria seria síndica, o Pedro o tesoureiro, o subsíndico e o José o tesoureiro. Então, perceba que são os mesmos 3 elementos, só que de acordo com a ordem da escolha, muda o que cada um vai receber, o que cada um vai ser nomeado. Então a ordem da escolha importa. Então se ela importa, então escolher Pedro e José e Maria não é a mesma coisa que escolher Maria, Pedro e José. Então essa informação é importantíssima, vai ajudar muito a gente a resolver várias situações. E com essa informação eu já posso adiantar para vocês que o arranjo nada mais é do que uma maneira de você descobrir quantos agrupamentos você pode ter, de uma maneira usando uma fórmula pelos fatoriais. Porque também daria para fazer isso usando o princípio multiplicativo. Eu vou mostrar os dois jeitos. Só que é interessante vocês saberem isso, porque quando nós formos falar de combinação, as duas coisas vão estar ligadas. E há alguns exercícios que ele vem como arranjo no seu texto, informação de arranjo, então você tem que saber a formulinha para poder resolver. Então a minha formulinha é assim, ó. O A de arranjo, n,p, ou seja, arranjo dos n elementos agrupados P a P. Então, se for 10 e os grupos são de 2, então 10, 2 a 2. Aonde isso daqui vai ser igual n fatorial, ou seja, o total de elementos fatorial, dividido por n menos p, ou seja, o total de elementos menos o agrupamento fatorial. E aí nós vamos fazer esses cálculos. Vocês vão perceber que aqui nós vamos usar o que nós aprendemos lá na simplificação de fatorial. Então vamos para o exemplo, né, para a gente poder ver isso. Exemplo 1. Dado um conjunto A, com os números 1, 2, 3 e 4, vamos escrever todos os arranjos desses 4 elementos, tomados 2 a 2. Então o 2 aqui é o meu P. E aqui os 4 elementos, aqui ó, é meu N. Então eu quero o arranjo dos n elementos P a P, 2 a 2. Vamos primeiro montar esses grupos, né? Para depois a gente fazer os cálculos. Então eu posso ter o número 1 com o número 2, o número 1 com o número 3, o número 1 com o número 4. Posso ter também o número 2 com o número 1, o número 2 com o número 3, o número 2 com o número 4. Posso ter também o 3 com o 1, o 3 com o 2, o 3 com o 4.
Posso ter também o 4 com o 1, o 4 com o 2, o 4 com o 3. Então esses são os agrupamentos que eu posso fazer com esses 4 elementos 2 a 2. E não importa, ó, eu tenho 1 e 2, eu tenho 2 e 1. A ordem que ele aparece importa. Então aqui apareceu primeiro o 1 e aqui depois o 2. Aqui apareceu primeiro o 2, depois o 1. Então nessa situação a ordem que eles aparecem importa, por isso que é arranjo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Agora vamos para a formulinha. O arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2, formando pares, é igual a n fatorial. 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial, igual 4 fatorial. 4 fatorial dividido 4 menos 2 é 2 fatorial. Então eu vou decompor o 4 até chegar no 2, né? Então 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. 2 fatorial corta com 2 fatorial, 3 vezes 4, 12. Então eu vou ter 12 agrupamentos 2 a 2. Olha o que aconteceu aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 agrupamentos. Pelo princípio multiplicativo, ó. Princípio multiplicativo. Eu tenho, ó, 2 elementos para escolher. Na primeira possibilidade, eu tenho qualquer um dos 4 possibilidades. Não pode repetir, porque eu não posso usar o mesmo que saiu na primeira e na segunda. Então tem que usar qualquer um dos outros 3 elementos. 4 vezes 3, 12. Pronto, tá aí. O arranjo pode ser feito assim, pelo princípio multiplicativo, ou escrevendo. Escrevendo é complicado, porque quando é muito grande, você acaba se perdendo. Mas vamos fazer mais exemplos para a gente poder gravar isso aí, tá bom? Dá um joinha embaixo e nos vemos daqui a pouco com mais exemplos de arranjo.